Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Salmo de número 100, hino de ingresso ao templo. Muito boa noite a cada um de vocês, irmãos e irmãs, na fé em Jesus Cristo, vocês que vêm hoje aqui na igreja, também aqueles que nos assistem através do Facebook de nossa comunidade. Que bom que Deus nos chama, Deus nos desperta para mais uma vez estarmos reunidos aí a fim de ouvir a sua palavra, a fim de refletirmos nas suas verdades. Nesse que agora o tempo da igreja é chamado de um período após o Pentecostes. Por isso convido vocês a cantarmos do primeiro hino, conforme vai ser projetado ainda um dos nossos hinos de Pentecostes. Podem sentar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos conceda o perdão. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Lamento, confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus, eu vos pergunto, é esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se esta é a verdade em seus corações, afirmem dizendo sim. Por causa desta confissão de vocês, eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, os anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, o meu Senhor, vos perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Conforme antes mencionamos, o salmo desse culto é o salmo de número 100, que foi lido. Nós passamos então às demais leituras, iniciando com o texto do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 19, versículos 2 a 8. Diz assim: Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Esse é o texto do Antigo Testamento. Também queremos ler a epístola desse culto, hoje escrita na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 15. Romanos 5, 6 a 15. Diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Este é o texto. Vamos agora cantar do próximo hino, conforme vai ser projetado. Santo Evangelho para este culto, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35 até o capítulo 10, versículo 8. Mateus 9, 35 a 10, 8. Vamos ficar de pé em nossa reverência às palavras do Evangelho. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano,
Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Este é o texto. Vamos agora juntos confessar a nossa fé cristã, dizendo as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Sentados, cantamos em preparação a mensagem. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Querido povo de Deus, como as pessoas se veem nesses dias que nós estamos vivendo, de forma especial em meio a esta pandemia que nós estamos vivenciando. Talvez como cada um de vocês também se vê nesses dias, qual o valor da vida para as pessoas? Algumas perguntas, mais algumas. Como Deus olha para nós, os seres humanos?
Como Deus age em meio a tudo isso que está acontecendo. Quando nós olhamos somente para a situação, nós não vemos muito futuro, não vemos muita perspectiva, não vemos dias tão diferentes, pelo menos em breve. Muito menos quando olhamos somente para pessoas. Mas, ao olharmos para o nosso Deus, sempre, tudo toma um novo olhar. O versículo 5 do texto de Êxodo 19, texto do Antigo Testamento que hoje foi lido, fala algo maravilhoso. Ali naquele texto está escrito: sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Isso está sendo dito a respeito daquele que ali é povo de Deus. Irmãos, as traduções de nossas Bíblias para a língua portuguesa têm dificuldade para traduzir todo o conteúdo desse verso, especialmente na palavra propriedade que ali está presente. Essa palavra propriedade traz consigo uma ideia de tesouro, tesouro do rei. Nos remete aos palácios, onde há a sala dos tesouros, com muitos objetos e propriedades que são todos do rei. Mas dentre tudo que lá está, o rei elege, escolhe alguns para ser particularmente seus. Assim, vejam que imagem mais linda. Deus é o nosso rei, e dentre tudo o que é dele, o verso diz, toda a terra é minha, ele tem uma propriedade, um tesouro particularmente seu. O seu povo, Israel, cada um de nós. O salmista também expressa essa verdade lá no Salmo 100, que antes nós lemos, quando diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Percebam agora e apliquem isso para o mundo que hoje sofre. E nós, nesse mundo, somos esse tesouro particular do rei. Somos o seu povo. Só isso já é bastante. Mas o texto nos permite olhar um pouco mais. Como ele age para com o seu tesouro, como Deus, como o rei age para com o seu povo. E aí a expressão do versículo 4 toma importância. Vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim, diz o texto. Estar nas asas da águia nos traz uma ideia de proteção, de segurança, de cuidado. Pois assim nós estamos em Deus, seguros, protegidos, cuidados. Assim Deus está nos conduzindo nesses tempos de pandemia e sempre. Essa expressão, vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim, nos remete à rápida salvação e ao resgate que Deus providenciou ao seu povo lá desde o princípio, livrando-os dos egípcios. Nos lembra a ressurreição, nos lembra uma nova vida
a salvação que está preparada para o povo de Deus. É Deus quem nos faz chegar a Ele. O verso reforça: eu cheguei vocês até perto de mim. Assim, para pessoas que andam longe, para pessoas que andam distantes, Deus age. Ele faz o necessário para que possam estar próximas dele. O apóstolo Paulo expressa isso muito bem na carta aos Romanos, e especialmente no trecho que nós lemos hoje, quando diz: Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda pecadores. É lá, na impiedade, é lá no pecado, e com as consequências disso, que Jesus Cristo vai buscar aqueles que Ele quer para ser seu tesouro, ou o tesouro do Rei. Deus age para que o povo possa agora estar ao seu redor. Queremos nós também viver cena semelhante a esta aqui do texto de Êxodo. Queremos nos acampar aos pés do monte, como diz o versículo 2. Essa expressão indica que o povo está na presença do próprio Deus, aos pés de Deus, que vai lhes falar dali a poucos instantes. Naquele episódio, nós estamos nesse texto de Êxodo 19, às portas da entrega dos 10 mandamentos, das 10 palavras. Pois o Espírito Santo quer guiar, o Espírito Santo quer conduzir cada vida, cada pessoa, cada filho e filha de Deus, para andarem sempre na presença do Senhor, ou como o Senhor quer nas suas vidas. Nós queremos ouvir a voz de Deus, queremos guardar no coração a aliança de Deus. Expressões que estão aí no texto de Êxodo 19. Ouvir com prazer, gostar muito de ouvir o que Deus tem a dizer, desejar muito estar sempre aos pés do monte, estar no culto, ler e gostar muito de estudar a Bíblia, e através desse meio, a palavra, permanecer enlaçado, ou seja, na aliança que Deus estabelece com o seu povo. Nós não queremos sair fora dessa aliança, desse plano de Deus para o seu tesouro particular. É nosso o constante desejo expresso pelo salmista de hoje: celebrar com júbilo ao Senhor, servir com alegria ao Senhor, apresentar-nos diante dele com cânticos, entrar por suas portas com ações de graças, bendizer-lhe o nome. Por fim, queremos destacar algo presente no versículo 6. Deus faz desse seu tesouro, dessa sua propriedade peculiar, um reino de sacerdotes. Aqueles que vão levar ao mundo, que vão levar para aquelas pessoas que ainda não conhecem as verdades até aqui expostas. Sacerdotes, sim, eu e vocês, que vão revelar ao mundo os grandes feitos de Deus, conforme aquela linguagem lá na primeira carta de Pedro. É a missão dos discípulos, chamados e enviados, conforme revelado no Evangelho de hoje. Os discípulos deviam pregar que estava próximo o reino dos céus, ou seja, a ação de reinar de Deus em Jesus Cristo está próximo. Agir com o seu perdão, trazendo vida e certeza de salvação. Porque Jesus olhou para o mundo de seus dias e olha para o mundo de hoje, para as pessoas, onde fica o mesmo registro de Mateus 9,36. Compadeceu-se
dessas pessoas, porque estavam aflitas e exaustas. Pois para esse mundo aflito e exausto, é a palavra de hoje de nosso Deus. Vocês são minha propriedade peculiar. Vocês são meu particular tesouro. Eu os conduzo como que sobre asas de águia. Nós o ouvimos. Nós queremos estar sempre aos seus pés. E fazer destas palavras o nosso cântico diário, que se renova a cada novo dia de fato. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Que com o seu Espírito Santo, Deus realmente guarde essas palavras em nossa vida por todos os dias. Amém. Queremos nesse momento entregar as ofertas que preparamos e trazemos hoje ao altar do nosso Deus. Vamos nesse momento falar com o nosso Deus em oração. Nos coloquemos de pé. Onipotente Deus, nosso Pai Celestial, nós, teus servos indignos, reconhecemos com sincera gratidão toda a tua bondade e amor para conosco e toda a humanidade, fazendo de nós, sem nada merecermos, teu tesouro, tua propriedade peculiar. Nós te louvamos porque nos criaste, nos preservas e nos dás as bênçãos desta vida, mas acima de tudo pelo teu inestimável amor na redenção do mundo por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelos meios da graça e pela esperança da glória. Faze, suplicamos-te, com que reconheçamos todas estas bênçãos e em nossos corações te sejamos infinitamente agradecidos e te louvemos não somente com os lábios, mas com as nossas vidas, para que andando perante ti em santidade e justiça todos os dias, possamos sentir o valor de uma consciência tranquila e a esperança do teu favor. Sejamos sustentados e confortados nas tribulações desta vida e finalmente recebidos no teu reino eterno, por tua infinita misericórdia em Jesus Cristo. Oferecemos-te as nossas súplicas para a preservação de tua igreja em todo o mundo, a fim de que seja dirigida e de modo tal governada pelo teu Santo Espírito, que todos os que se professam cristãos possam ser guiados no caminho da verdade e possuir a fé na unidade do Espírito, no vínculo da paz e em retidão de vida. Derrama sobre todos os ministros do Evangelho e todas as congregações a eles confiadas o Espírito de tua graça, e para que te possam verdadeiramente agradar, derrama continuamente sobre eles o orvalho de tuas bênçãos. Muito sinceramente te rogamos que olhes com favor os governos no mundo, no nosso país, estado e município, todas as autoridades. Enche-os com a tua graça para que possam sempre andar no teu caminho. Prospera todo bom conselho e obras justas, para que paz e felicidade, verdade e justiça, crença viva e piedade possam ser estabelecidas entre nós por todas as gerações. Suplicamos-te humildemente que olhes por todos os homens, que lhes tornes conhecidos os teus caminhos, a saúde redentora para todas as nações. Ó Deus, que te agrade preservar todos os que viajam por terra, mar ou ar,
socorrer a todos os que se encontram em perigos e dificuldades e prover às necessidades de todas as criaturas. Também recomendamos a tua bondade paternal todos os que se acham afligidos de corpo e alma. Conforta-os de acordo com as suas necessidades, dando-lhes paciência no seu sofrer, e liberta-os, afinal, graciosamente de toda a aflição. Ouve-nos, misericordioso Deus, em nossas humildes petições, as quais te oferecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, ao qual, juntamente contigo e o Espírito Santo, seja toda honra e glória para todos sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar. Nós temos ainda um hino para concluir o nosso culto, mas antes de concluirmos com este hino, nós queremos dar um aviso sim, extremamente importante para todos que estão aqui na igreja hoje, também para aqueles que nos assistem aí nos meios de comunicação. Nós temos sido procurados enquanto pastores e também diretoria da comunidade, pelo povo de Deus que tem sentido assim muito desejo e muita falta da Santa Ceia nas suas vidas. E nós temos assim entendido enquanto diretoria e pastores que aqui no culto público é bastante arriscado, mesmo que de diversas formas, pelo período e pelo tempo da pandemia que nós estamos vivendo. Então nós definimos que nós vamos estar oferecendo à comunidade, aqueles que sentirem vontade, aqueles que quiserem vir, um dia de Santa Ceia, que será no próximo domingo, dia 21 de junho. 21 de junho, quem lembra que data é esta? Aniversário da nossa comunidade. E quem ganha o presente somos nós, a comunidade, a igreja. Nós vamos fazer isso de forma individualizada, família por família. Esses já têm normalmente um contato, já têm normalmente um convívio, e vamos agendar horários durante todo o domingo. A partir de segunda-feira à tarde, com os telefones da secretaria, esses horários então podem ser agendados. Com um intervalo de 15 em 15 minutos, nós vamos estar atendendo assim a todas as famílias que quiserem receber a Santa Ceia. Entendemos assim que de forma individualizada, ou família por família, e na forma como vai ser distribuída, nós podemos ter essa celebração que certamente vai ser muito especial, né, para cada um de nós, como nós sabemos, né, o que significa a Santa Ceia para as nossas vidas. Então, no próximo domingo, dia 21 de junho, ajudem a divulgar isso. Nós vamos também, durante a semana, colocar nos nossos diversos grupos, né, esse convite, essa oportunidade, né, para aqueles que quiserem vir, que sentirem-se assim à vontade, para vir nesse momento, que possam fazer. Qualquer dúvida com relação a isso, podem perguntar para a gente, podem falar com a diretoria da comunidade também, o pessoal tem aí as informações. Tá? Cantamos então, para encerrar o nosso culto, Me Refez.
Santo.